Agora, o que nós vamos fazer é criar um indicador utilizando as funções que são disponibilizadas pelo MQL5. Nós vamos utilizar este indicador, o de força relativa. Então, se nós formos até a documentação, nós vamos achar aqui indicadores técnicos, indicador de força relativa. Nós vamos utilizar este indicador. Ele me diz aqui que ele tem apenas um buffer. E essa função retorna um manipulador do indicador. Ou seja, aqui, ó, retorna um inteiro. Então, vamos começar a criar o nosso indicador com base nessas informações. Vou criar aqui um novo indicador. O nome dele vai ser de indicador de força relativa. Não vai ter parâmetros, apenas o método onCalculated. Vai ser numa janela separada e vai ter apenas uma plotagem. E vai ser em vermelho. Bem simples. Ele já criou para mim uma estrutura simples. Eu vou criar agora o manipulador do indicador. Vai receber o eForce, que é o nome da função que está aqui na documentação. Agora nós vamos preencher os parâmetros de entrada. Então, o primeiro parâmetro é o nome do ativo. Eu vou utilizar o ativo corrente, onde o indicador for anexado. O período também vai ser o período corrente. Próxima informação, mPeriod. Vamos ver o que é isso. Isso aqui, período médio para cálculo do indicador. Nesse caso, o período médio desse indicador são 13 períodos, mas eu posso utilizar o período que eu quiser. Deixa eu visualizar se lá no gráfico eu consigo utilizar o mesmo período que foi utilizado nesse indicador, porque daí o resultado vai ser o mesmo. Ó, período 13. Retornando. Próxima informação é o método que vai ser utilizado nesse indicador. Então, nós temos aqui o método. Os métodos existentes são esses. Esses métodos são métodos de suavização na hora da plotagem. Então, nós vamos utilizar um método de suavização simples. E agora o último parâmetro do indicador é aqui o volume a ser usado. É um enumerador, vamos ver as possibilidades, são essas duas. Posso utilizar o volume de ticks ou o volume real de negociação. Nós vamos utilizar aqui como exemplo o volume de ticks. Então, prontinho. Vou salvar, vou compilar, sem erros. Agora, no método onCalculated, eu preciso transferir os dados que foram calculados pela função para o meu buffer. Então, eu venho aqui, eu vou utilizar uma função chamada copyBuffer. Vamos procurar na documentação copyBuffer. CopyBuffer. Aqui. CopyBuffer, que obtém dados de um buffer especificado de um certo indicador.
tem 3 formas de trabalhar com copy buffer. 1, 2, 3. E nós vamos seguir esse formato. Primeiro parâmetro é o nosso manipulador. Segundo parâmetro é o número do buffer. Esse número do buffer, ele está aqui, ó. É o buffer 0. Então, buffer 0. Segundo parâmetro, em que posição eu vou iniciar a cópia? Então, vou começar na posição 0. Quantos elementos eu vou copiar? Vou colocar aqui rates total. Rates total vem daqui, ó. E o último parâmetro, para onde será copiado os dados. Então, aqui nós temos o nosso buffer. Copiar nessa posição. Prontinho. Feito isso, compilar. O nosso indicador já deve estar disponibilizado aqui. Eu vou arrastá-lo para o gráfico. Ok. Está aqui. O gráfico exatamente idêntico ao gráfico aqui de cima. Se eu mudar o gráfico aqui de cima, a propriedade para calcular por volume real, o gráfico sofre pequenas alterações, mas eu posso também alterar no meu código para que aqui, buffer, aqui ele utilize buffer real também. Salvar e compilar. E agora o meu gráfico está idêntico, com as mesmas propriedades. Do buffer de cima. É dessa forma que se utiliza as funções referentes a indicadores que estão no MQL5.